Olá, meus queridos alunos, como vocês estão? Bom dia, boa noite, boa tarde, dependendo da hora que vocês forem me assistir. Tamo junto nessa empreitada. Muito legal falar com vocês, mesmo sendo por aqui. E hoje nós iremos tratar de um tema que é muito importante dentro da nossa disciplina de empreendedorismo. Eu vou conversar com vocês sobre uma outra terminologia que iremos estudar também na sala de aula, que será muito importante, não somente para a vida acadêmica, mas é um conceito que vocês precisam carregar por toda a vida profissional. E sabe de que nós estamos falando? De intraempreendedorismo. Mas vamos lá. Nossa, que palavra difícil! Repete, por favor, professora. Intraempreendedorismo. Escreve junto. Já estamos acostumados a falar do empreendedorismo, mas agora a gente vai falar do intra, né? E aí, como é que isso funciona? O que isso tem a ver com o curso de pedagogia? O que isso vai influenciar na minha carreira profissional? Então, as empresas, elas estão em constante busca pela inovação. E muitas vezes elas esquecem de olhar os próprios colaboradores que têm muitas ideias bacanas, muitas ideias legais. Afinal, eles já trabalham na empresa, conhecem a empresa e podem sugerir coisas muito interessantes. Então, é justamente disso que trata o intraempreendedorismo. É um conceito que sugere aproveitar os talentos da própria organização para encontrar oportunidades de inovar, de fazer diferente, de mudar, de dar um plus, de acrescentar alguma coisa interessante. E esse termo, por incrível que pareça, as pessoas falam: olha, nunca ouvi falar, engraçado, não conheço. Mas ele tem mais de 30 anos, né? E ele segue sendo adotado cada vez mais pelas empresas, pelas organizações, pelas instituições, pelas escolas, que veem no intraempreendedorismo uma oportunidade de se manterem relevantes, se manterem competitivas, se manterem atrativas para o mercado e atraindo cada vez mais clientes, né? Mas então vamos entender a lógica do termo, né? Então, o intraempreendedorismo, ele consiste em encontrar oportunidades de empreender e inovar dentro da própria empresa, aproveitando os colaboradores que se interessam pelo empreendedorismo, que gostam de inovar, que valorizam a criatividade. E com o apoio da empresa, no nosso caso específico, mais relevante, a escola, eles podem desenvolver outros produtos, outros serviços, outras formas de atender o cliente, ou no nosso caso específico, de atender o aluno, de atender a família do aluno com ideias inovadoras que a concorrência não tem, e eu vou ter um diferencial competitivo, né? Então, a ideia do intraempreendedorismo é que os colaboradores, eles tenham liberdade para inovar e experimentar, e que hajam da forma como se a empresa fosse dele. Ele dá ideias, ele dá sugestões, ele busca melhorias como se aquela escola ou como se aquele negócio fosse dele. Ele incorpora esse espírito empreendedor, mesmo sendo funcionário, de uma forma proativa, criativa, inovadora, ou seja, ele tem atitudes de um empreendedor, mesmo sendo empregado. Ok? Então isso é muito relevante. Por quê? Porque tem muito funcionário que ele é o parado no bailão, parado no bailão. Ele só faz o que manda. Ele não busca nada de diferente. Se mandar, ele faz. Se não mandar, ele fica lá encostado. Não é isso
que as empresas precisam, não é isso que as escolas, principalmente as escolas particulares, precisam. Elas querem funcionários que inovem, mas aí tem um detalhe muito importante. Vocês podem falar assim: ah, professora, mas teve uma época que eu estava fazendo estágio numa empresa e eu dei uma ideia e ninguém deu a menor bola. Sim, acredito que tenha acontecido isso. Por quê? Cada empresa tem a sua cultura, cada empresa tem o seu jeito de ser, cada empresa tem o seu jeito de agir. E às vezes, quando o funcionário ele dá a ideia, de imediato o diretor, ou o professor, ou o dono da empresa, o dono da escola, ele fica assim: ah, será que isso vai dar certo? Será que vai rolar? Ah, não sei não, vou pensar. E às vezes, o tempo que a pessoa demora para incorporar essas mudanças, para acreditar que as mudanças são importantes para o negócio, é diferente do tempo da gente. Então, tenha paciência, não desanime. Vai dar uma ideia, não vai ficar lá parado no bailão, não. Vai dar uma ideia. De repente, aquela ideia, ela não é aceita imediatamente. De repente, aquela ideia não é aceita naquele momento, mas a ideia do intraempreendedor, juntamente com a ideia de um outro colega, discutindo com um cargo superior, pode chegar numa novidade, pode chegar numa questão que seja muito importante e que atenda a todos, né? Então, a gente tem que persistir naquilo que a gente acredita, né? Não é que eu vou querer ficar mudando o local onde eu trabalho o tempo inteiro. Não é isso que eu estou falando. Mas, quando a gente vê alguma situação que não está bacana, que não está legal, ou que houve alguma reclamação, ou que precisa ser melhorado, por que não sugerir, né? Então, o intraempreendedorismo, meus ilustres alunos, é também uma maneira de promover a inovação dentro da própria empresa, né? Mas quais os benefícios? Quem acaba ganhando com essa história de intraempreendedorismo, né? Então, o intraempreendedorismo, ele traz uma série de benefícios, sim, tanto para a empresa, tanto para a escola, quanto para a própria pessoa, né? Porque se eu trabalho num local que eu gosto, que é bacana, que eu dou ideias, que eu faço coisas diferentes, que as pessoas elogiam, que o meu chefe fica satisfeito comigo, então, com certeza, eu vou ter mais garantia de empregabilidade, vou estar mais feliz aonde que eu trabalho, as pessoas vão gostar de mim, os meus relacionamentos serão melhores, né? E muitas vezes, gente, o chefe, ele tem tanto problema para resolver, ele tem tanta coisa, a cabeça dele é tão cheia, tão complicado, que ele não consegue ver um pouco além. E aí, quando chega alguém e fala assim: olha, por que você não faz isso? Aí ele fala assim: gente do céu, como é que eu não pensei nisso antes? Então é muito bacana, sabe? É muito interessante. E uma das questões, né, dos benefícios do empreendedorismo, que eu chamo bastante atenção, é a retenção de talentos. Por quê? Porque se a empresa ela não valoriza as ideias, ela não valoriza o seu colaborador, é bem provável que esse colaborador ele vai procurar um outro local para trabalhar, né? Se naquela empresa não está legal, ele dá uma ideia para melhorar, as coisas não acontecem, ele já começa a ficar um pouquinho aborrecido. Fala: ah, não sei, né? Aqui as coisas não estão funcionando bem, não estão legal, eu acho que eu vou colocar meu currículo em outro local, não é? Então, por isso, permitir que uma pessoa dê vazão à sua criatividade dentro da empresa é uma forma de reter talentos, né? Todo mundo gosta de ser escutado, todo mundo quer a vez, todo mundo quer a voz. E isso especialmente é válido em todos os setores, principalmente na educação, que existe mudanças todo dia. A família mudou, as crianças mudaram, os adolescentes mudaram, então a escola também tem que mudar. E nada melhor do que os novatos, os mais novos como vocês, que estão chegando com a cabeça fresca, cheia de ideias, cheia de novidades e com muitas oportunidades de empreender
no local onde vocês estão trabalhando. E aí eu tenho certeza que vocês vão ficar motivados, vão ficar valorizados. Oh, vai chegar em casa e vai falar assim: ô mãe, a minha diretora falou que eu tinha razão. Ô mãe, a supervisora falou que gostou da minha ideia. Ô mãe, a família elogiou o meu trabalho. Por quê? Porque você fez diferente, né? Então, por meio do intraempreendedorismo, a empresa, a escola, ela pode inovar, sim, sem que seja, por exemplo, contratar uma outra pessoa. Às vezes, a escola particular, por exemplo, não é? Ela está com pouco aluno, as coisas não estão acontecendo da maneira que o diretor previa, vou contratar uma pessoa experiente. Nem sempre isso é necessário. De repente, alguém que está ali dentro mesmo, que conhece, às vezes de bastante tempo, pode dar uma ideia e pode inovar e fazer com que as coisas aconteçam de uma forma melhor, né? Então, o próprio colaborador, ele pode identificar novas oportunidades de outros processos, de outros serviços. Porque vão inserir dança, vão inserir a capoeira, vão ficar até mais tarde com as crianças, para as famílias que trabalham, não ter que correr muito para poder vir aqui na escola. Não sei, isso vai custar algum dinheiro, mas pode ser um diferencial, né? Então, os funcionários, né, eles têm que estar de olho, né, percebendo maneiras que possam melhorar. E com isso, a empresa ela vai ganhar mais competitividade e eu vou garantir o meu emprego. Porque se não tiver aluno, não tem professor. Então, tem que dar ideia para as coisas acontecerem da melhor forma possível, né? E aí, como é que eu vou fomentar, né, o empreendedorismo dentro da escola? Como que eu vou fazer com que as pessoas deem ideia sem ficar com medo, assim, de pensar assim, não vou falar nada não, eu tenho vergonha, meu Deus, não vou render muito esse assunto não, porque pode ser complicado. Na reunião fica lá o caladinho, parado no bailão que eu falei, né? Então, como é que a escola também, ela pode fomentar para que as pessoas pensem como se realmente fossem donas daquele negócio, né? Então, é muito importante que a empresa, a escola, a instituição, o negócio do qual for, antes de começar a investir propriamente, né, no empreendedorismo, dar essa liberdade através das reuniões, para que as pessoas falem, para que as pessoas comentem, para que as pessoas façam críticas construtivas, é interessante entender como os colaboradores atuais que estão ali na empresa se sentem ali através do clima organizacional, né? Como é que as coisas estão? Eu estou satisfeita? Eu estou interessada em continuar? Eu quero ir avante com essa proposta, né? Os funcionários, eles tratam os clientes ou os alunos como se fossem realmente donos do negócio, né? Eu quero fazer como se essa escola aqui fosse, como se essa escola fosse minha, né? Então, quais são as sugestões de melhoria? Eles gostariam de ter mais autonomia ou as pessoas se sentem muito medrosas? Se eu falar, pode ser que ela vai brigar comigo. Se eu falar, não vai ser bom, porque a fulana falou e ela discordou e ainda deu uma rachada. Então, a empresa, a escola, seja o que for, ela tem que estar aberta para receber essas informações, porque senão fica complicado, né? E a gente sabe que todos aqueles bons profissionais, eles gostam de ter autonomia. Lógico, eu vou seguir as regras, vou fazer tudo o que me é pedido, vou fazer tudo o que é mandado para ser feito com perfeição, com certeza, mas eu posso ter o plus, eu posso ter a cereja do bolo, eu posso acrescentar alguma coisa para melhorar, né? E essa autonomia, ela é muito importante, porque cada um tem um estilo, cada um tem um jeito de ser, cada um tem uma forma diferente de trabalhar. Algumas pessoas
falando da nossa profissão, né? Gostam muito da música, então quer investir muito na música. Outros gostam muito da arte, quer investir muito na arte. Outros gostam muito de trabalhos manipulativos, então querem investir nessa área, mas não deixam em momento algum de fazer o que foi proposto. Não deixam em momento algum de seguir a estrutura curricular, não deixam em momento algum de seguir os propósitos da empresa, aquilo para o qual você foi contratado. Mas, além de fazer tudo para o qual você foi contratado, você ainda faz alguma coisa de diferente, né? Então, quando isso acontece, a pessoa ela tem um pouco mais de autonomia, né? E ela consegue ter um resultado melhor, ela consegue se destacar, né? A diretora fala assim, nossa, aquela professora ali, ela é tão animada, era assim que falavam de mim quando eu dava aula no ciclo básico. Nossa, na época eles me chamavam de Adriana, né? Hoje todo mundo me chama de Molica, mas na época, a Adriana é muito animada, e eu era mesmo, eu cantava alto, brincava com os meninos, eu tinha uma disposição que todo mundo ficava, nossa senhora, calma, menos, né? Mas a gente tem que lembrar que não é só falar que a gente quer fazer diferente, que a gente quer fazer melhor, que a gente quer se destacar. A gente tem que colocar em prática, né? Porque fazer projeto é fácil. Por quê? Porque o papel aceita tudo. Ah, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, que eu vou fazer aquilo. Depois a rotina consome, o cansaço consome e acaba fazendo como as pessoas dizem, o feijão com arroz, né? O que é o feijão com arroz? O feijão com arroz são aqueles profissionais que fazem apenas o básico. Não é? E não é isso que é a nossa proposta no nosso curso de pedagogia nota 5 do MEC. Não é? A gente quer que vocês cheguem na escola e arrasem. A gente quer que vocês façam realmente diferente e se destaquem, né? E isso é muito importante, porque uma das coisas muito maravilhosas, muito importantes que a gente tem na vida é o nosso nome. E no ambiente profissional, seja em qual área que você esteja atuando, as pessoas comentam, porque a professora fulana é assim, porque a outra é assado, né? As famílias, até as próprias crianças já sabem, elas já conseguem perceber aquilo que é diferente, né? Então, mesmo você sendo funcionário, mesmo você sendo colaborador, desenvolva uma cultura de inovação. Não vão fazer igual. O que nós vamos fazer esse ano? Faz igual a gente fez o ano passado. Não, gente, o ano passado já foi, um ano passou, vamos fazer diferente, vamos fazer mais bonito, vamos fazer igual ao ano passado, mas vão colocar um algo mais. Então, a gente tem que desenvolver essa cultura da inovação, porque a inovação é uma forma da gente tem de crescer, que a gente tem de melhorar, né? Então, é importante a gente desenvolver uma cultura de inovação onde quer que a gente esteja, né? Tem que ser uma função permanente e com todos os setores interligados, com todo mundo aceitando, com todo mundo gostando, para que as coisas aconteçam, fique melhor, a gente se destaca, garanta a nossa empregabilidade, adquira experiência, leve o nosso nome como profissional da educação por muitas gerações, né? E isso realmente é muito importante, né? Então, quando existe um ambiente favorável para que as pessoas sejam convidadas a compartilhar as suas ideias sem medo, sem ficar, e se eu errar, e se não der certo? Não, vamos tentar fazer o melhor. E na escola, como qualquer outra empresa, nós não trabalhamos sozinhos, né? A ideia, ela não tem que ficar aqui só na minha cuca, só na minha mente, não. Eu vou compartilhar essa ideia com outras pessoas, principalmente com as chefias superiores, né? Vão ajustar, talvez eu pense, vão fazer assim, vão fazer assado, vão fazer dessa forma. A gente ajusta tudo isso e chega num resultado que é muito importante para a empresa, que é de senso comum, né? Então, não precisamos ter o compromisso com o erro. Se errar, o ano que vem, ou na próxima oportunidade, eu vou melhorar e vou fazer tudo de novo, né? Então, a cultura da inovação, ela é muito importante e os intraempreendedores, né? Ele tem potencial para
fazer com que a empresa mude, com que a empresa cresça, que a gente possa multiplicar a questão da inovação em todos os ambientes que nós fazemos parte, né? Então, reunir as professoras, conversar com as supervisoras, estimular, dar ideia, dar sugestões, falar, "Ó, lá na faculdade nós vimos isso, lá na faculdade nós fizemos isso, vamos adaptar para a realidade aqui? Está com um problema? Dê ideia, mesmo que aquela ideia não seja a melhor, mas pelo menos você mostrou que você está ali participativo, que você também quer ajudar a resolver, né? E as lideranças, né, as pessoas que estão no comando, elas são muito importantes para que a gente consiga colocar em prática todas as ideias que a gente tem. Logicamente, respeitando o espaço, respeitando o time, respeitando as pessoas, respeitando a cultura, mas com inovações, né? E isso é muito importante para que realmente haja o crescimento, né? Então, usem muito as redes sociais, né? O YouTuber tem muita ideia, participem de cursos, façam os treinamentos pela internet gratuitos que vão gerar as horas complementares e através disso ter ideias, né, inovadoras para poder fazer e, o mais importante, servir de inspiração para outras pessoas. Olha que bacana, né? Então, a inovação, ela tem que estar aberta, mas o coração também precisa estar aberto, né? E fazer parceria, perguntar na instituição o que acha, o que pode ser feito, o que pode ser melhorado. Se vocês tiverem um procedimento assim, nossa, eu queria ser diretora de todo mundo, porque vocês iam ser as minhas parceiras, os meus amores. É assim que a gente espera de um funcionário, né? Então, vamos pensar no empreendedorismo, mas vamos pensar também no intraempreendedorismo, porque nessa vida de educador você pode trabalhar em várias áreas, principalmente o nosso curso de pedagogia, que dá possibilidades infinitas profissionais e todas elas com muito prazer, com muita realização, mas principalmente muita criatividade e inovação. Tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, tchau.